Olá a todos que participam do 6º Fórum Internacional do Semiárido, organizado pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Vem fazer a apresentação do artigo que tem como título Biometria, Rendimento de Polpa e Qualidade Fisiológica de Açaí. Sou Francisca Fabrina Alves da Rocha, uma das autoras do trabalho, e aqui constam as informações dos demais autores desse artigo. A Euterpe oleracea é uma árvore pertencente à família das Aracaceae, que é uma espécie de açaí abundante e originária da região amazônica, onde se destaca a produção e exploração dessa planta devido ao seu forte fornecimento de renda para a região. Então, dessa forma, encontrou-se por objetivo desse trabalho avaliar a biometria dos frutos e sementes, bem como o rendimento da polpa e a qualidade fisiológica dessa. O Ceará, como um consumidor de açaí, cada vez mais, a gente sabe que o açaizeiro ele vem tomando grandes proporções no âmbito da fruticultura e não somente em perspectivas sociais e ambientais, mas também em âmbito econômico. Devido à sua forte popularização e o crescimento do consumo do suco de açaí. Mas falando a nível regional, o Ceará ainda importa praticamente todo o açaí do estado do Pará. Então isso abre um leque muito grande para a questão da pesquisa, da exploração, da comercialização do açaí no estado do Ceará. Além de analisar também que o açaí é uma árvore perene, podendo produzir o ano inteiro a partir de sistemas de irrigação. A biometria no estudo da Euterpe, a biometria na agricultura, ela busca observar, por meio de recursos estatísticos, características de vegetais. Então, juntamente com a qualidade fisiológica de polpa, é através da biometria que é possível obter parâmetros de questões como a atividade enzimática, como antioxidantes. E essa abordagem, ela oferece uma avaliação muito abrangente, permitindo assim a implementação de práticas que preservem as características nutricionais da planta desde a sua colheita até chegar ao consumidor final. Dos agentes fisiológicos, na questão de observação das sementes. A observação de fatores relacionados às sementes tem a finalidade de obter uma gama muito maior de informações sobre a questão de variabilidade genética, além de fatores como também o melhoramento genético. Mas, de fato, um dos maiores objetivos de analisar os agentes fisiológicos com relação à observação de sementes é analisar a qualidade de germinação, a questão de longevidade, de vitalidade dessas sementes, para analisar também o seu desenvolvimento em campo, para a partir daí ser feito uma observação a fim de ver como seria a implementação da comercialização deste produto. Na questão da metodologia, o experimento ele foi realizado no Laboratório de Fitossanidade de Sementes, no Instituto Federal, no campus Sobral, no período de novembro de 2023. As sementes utilizadas, elas foram oriundas do distrito de Várzea da Cobra, do município de Forquilha, em novembro de 2023 também. Após as sementes serem levadas ao laboratório, juntamente com os frutos, todos eles foram devidamente separados e selecionados para a retirada de verdes, esmagados ou mal formados, muito pequenos, para ver assim um padrão na questão de análise. E divididos assim em lotes para serem feitas as avaliações. As variáveis analisadas elas foram divididas entre frutos e sementes. Para frutos foi analisado peso, altura, diâmetro, peso da polpa, número de sementes por fruto, peso de sementes por fruto e, por fim, o rendimento da polpa. E para sementes foi analisado comprimento, largura, espessura, peso de 1000 sementes e o teor de umidade. Aqui estão alguns dos equipamentos que foram utilizados para serem feitas análises de frutos e sementes, como o paquímetro, a balança de precisão e a estufa. Com relação aos resultados, nessa tabela se encontra a caracterização biométrica e o rendimento da polpa dos frutos. Aqui se encontram as variáveis peso do fruto, altura, diâmetro, peso da polpa, número de sementes, peso das sementes e rendimento da polpa com seus respectivos valores de média. Para os resultados do peso do fruto, nós obtivemos um expressivo valor na classe 2, que está entre
1,32 gramas a 1,46 gramas. Para a altura do fruto, nós tivemos mais uma vez a classe 2 sendo predominante, com 11,56 milímetros a 12,27 milímetros de altura, com 58% do que foi avaliado. Do diâmetro do fruto, da mesma forma, a classe 2, obtendo-se um valor de 54% dos frutos entre 13,402 milímetros a 14,004 milímetros. E o peso da polpa, da mesma forma, obteve-se um valor de empate entre a classe 2 e a classe 3, com 31% do que foi avaliado, entre 0,308 gramas a 0,62 gramas. O peso das sementes por fruto se destacou na classe 3, entre 0,904 gramas a 1,24 gramas. E, por fim, o rendimento de polpa, com 31% do que foi avaliado na classe 3, que vai de 27,82% de rendimento de polpa até 36,18%. Analisando os resultados que foram obtidos através da caracterização biométrica das sementes de açaí, com as seguintes variáveis: peso da semente, altura e diâmetro, com seus respectivos valores de média, que foram, analisados em gráficos. O peso da semente ela se sobressaiu com 62% na classe 2, com valores que vão de 0,86 gramas a 1,14. A altura da semente ela se sobressaiu mais uma vez na classe 2, com 44% do que foi avaliado, que vai de 9,77 milímetros a 10,54 milímetros. E o diâmetro da semente, que se sobressaiu na classe 3, com 10,516 milímetros até 11,24 milímetros. Observou-se também que o peso de 1.000 sementes foi de 10.073,27 gramas e neste lote obteve-se um teor de umidade de 57,97%. E pode-se concluir que, com base nos resultados obtidos, foi possível admitir que nos lotes de frutos e sementes provenientes do município de Sobral, apresentaram uma expressiva variabilidade genética com relação a todos os quesitos que foram analisados, pois obtiveram uma maior variação nas mensurações realizadas de peso, comprimento, largura e rendimento da polpa para frutos da mesma espécie e que foram cultivados nas mesmas condições. E, por fim, agradecemos ao Instituto Federal pelo apoio logístico na elaboração e na construção e o desenvolvimento deste projeto, o Governo do Estado, o CNPq e ao Fórum pela oportunidade de estarmos apresentando assim o que foi conseguido a partir dessa pesquisa. Referencial